Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez à última análise da Gazeta do Povo. Está nas mãos dos senadores a possibilidade de impedir que seja reconduzido ao cargo o homem que patrocinou a perseguição à direita no Brasil nos últimos 2 anos. Nesta quarta-feira, o Senado vai fazer uma nova sabatina com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, indicado pelo presidente Lula para ser reconduzido ao cargo. Gonet deveria ser o fiscal da aplicação da lei no país, de modo imparcial e republicano, mas durante o mandato dele preferiu um total alinhamento com as ações persecutórias de Alexandre de Moraes contra a direita e contra os conservadores. É bom lembrar que, sem a acusação de Paulo Gonet, o Supremo não poderia ter condenado coletivamente centenas de manifestantes do 8 de janeiro com base numa suposta organização criminosa, sem individualizar condutas nem demonstrar minimamente quem fez o quê. Gonet é o autor das narrativas de tentativa de golpe de Estado com base em conversas truncadas, suposições e interpretações forçadas em vez de atos consumados. O país só discute a lei de anistia e até a da dosimetria de penas porque Paulo Gonet trocou os pés pelas mãos e contribuiu decisivamente para criar um regime de exceção, de penas exageradas, esdrúxulas, como os 14 anos a mulher que pichou uma estátua com batom e os 27 anos aplicados a Jair Bolsonaro, e a prisão e o inquérito contra Felipe Martins por uma viagem que nunca aconteceu, e a perseguição a Eduardo Talhaferro por cumprir o dever de denunciar violadores da lei. Será que com tal ficha de realizações, Paulo Gonet será solenemente reinvestido no cargo de Procurador-Geral da República? Para discutir esse e outros temas de relevância do dia, a gente tem vários temas importantes. Eu convido você para vir para a última análise, que aqui no estúdio tem a presença do Guilherme Kilter. Tudo bem, Kilter? Bem-vindo. Tudo bem, Tosi. Boa noite a você, meus colegas de bancada, hoje virtualmente, e principalmente a toda a nossa audiência aí da Gazeta do Povo. Deixa eu saudar a Júlia Luci. Tudo bem, Júlia? Bem-vinda. Bom tê-la com a gente. Tudo bem, Tosi, Kilter, André, nossa querida audiência. Marcília, tudo certo? Bem-vindo, Marcília, mais uma vez. Você falou, Tosi, que deixa eu saudar. Eu, por um momento, achei que você ia falar, deixa eu saudar a mandioca. Mas ainda bem que você não o fez. É um prazer estar aqui contigo, Kilter, Luci e toda a audiência. Pois é, né? Na COP30 lá, talvez o pessoal esteja fazendo saudações às coisas típicas do Brasil, né? É ao sorvete ou ao coxinha, porque eu fiquei sabendo que teve problema com os dois aí na COP30. Bom, antes da gente entrar no tema de COP30, antes de também falarmos da recondução do Paulo Gonet à PGR, tem um outro assunto do dia que merece nossa atenção de saída. Na verdade, são 2 assuntos que precisamos tratar no começo do programa. Um deles foi a estreia do ministro Luiz Fux na 2ª turma do Tribunal Federal. Fux, que após o julgamento da trama golpista, pediu para sair da primeira turma, onde ele era sempre um voto vencido. Pois bem, coube ao presidente da 2ª turma, Gilmar Mendes, notório desafeto de Fux, dar-lhe as boas-vindas. E Mendes aproveitou para praticar um dos esportes de que mais gosta, falar mal da Operação Lava Jato diante de um lavajatista. No emaranhado de decisões judiciais vindas da 13ª Vara Federal de Curitiba, a questão da imparcialidade judicial revelou a dimensão mais complexa do problema sistêmico. O julgamento do HC 164.493 pela 2ª turma em março de 2021. Firmou-se na história jurídica brasileira como um divisor de águas. A declaração de suspeição do ex-magistrado Sérgio Moro foi mais que uma simples correção processual. Foi o desnudamento de uma metodologia de subversão do sistema acusatório, como depois, inclusive, ficou comprovado nessas chamadas revelações da Operação Spoofing, que operou por anos a fio sob o manto da legalidade formal. Consórcio entre promotor e juiz, de maneira escancarada. Juiz fazendo correção da proposta, do projeto de denúncia que se faria. Isto ficou comprovado. Este acordo não constituiu apenas a correção de um desvio jurisdicional. Foi o desvelamento de como o aparato de justiça foi convertido em instrumento de um projeto político camuflado sob a nobre bandeira do combate à corrupção.
Olha, apesar das vênias e cumprimentos cordiais, o fato é que o Gilmar Mendes cutucou Luiz Fux logo na recepção à nova turma. Gilmar Mendes escolheu falar da Lava Jato ao dar as boas-vindas ao colega. Lembrando que há poucas semanas os dois tiveram um bate-boca em que Gilmar chamou Fux de figura lamentável e recomendou que ele desapegasse da Lava Jato. Bom, vamos ver agora mais um trecho agora das boas-vindas do Gilmar Mendes a Fux e depois já da resposta parcial do Fux. Na sequência dessa decisão histórica, em 14 de abril de 2021, o julgamento da competência de Curitiba nas decisões sobre o ex-presidente Lula foi afetado ao plenário, que em 23 de junho do mesmo ano manteve a decisão da segunda turma que declarou a suspeição. Ao acumular todos esses precedentes, ministro Fux, este colegiado inequivocamente aderiu à tradição de cortes constitucionais que, confrontados com momentos de excepcionalidade, escolheram a preservação dos princípios fundamentais sobre a conveniência pragmática. É assim, ministro Fux, que a sua vinda a este colegiado fala herdeiro de uma tradição e de uma responsabilidade históricas de custodiar os princípios estruturantes da democracia constitucional brasileira. Sua reconhecida trajetória nesta corte e toda a sua carreira na magistratura, além, é claro, de sua sólida produção acadêmica, são credenciais que o precedem, que, dispensando maiores encômios, o colocam plenamente à altura deste desafio. Seja bem-vindo. Eu queria manifestar a minha honra e a grande responsabilidade de pertencer a essa turma. E eu sempre destaco que um dos grandes elementos no relacionamento humano é a admiração. Então, eu fiz o pedido de transferência para a segunda turma exatamente para admirar as inovações, a jurisprudência e essa tutela das liberdades em geral, inclusive a liberdade também de expressão, e dizer sobre essa importância que Vossas Excelências dão aos precedentes, porque hoje é muito importante o precedente como instrumento de segurança jurídica, que é algo que hoje é um reclamo inegociável da sociedade. Bom, eu queria ouvir os colegas aqui de última análise, porque tanto o Gilmar Mendes como o Luiz Fux falaram da importância da tutela dos princípios fundamentais, das liberdades, e apesar de todo esse discurso bonito, é justamente nesses pontos que os dois mais divergem, que mais devem ter enfrentamentos daqui para frente, pelo jeito. O Fux enfatizou a importância da segurança jurídica ali no fim da fala dele, algo que praticamente desapareceu, né, Marcília, das decisões da Suprema Corte nos últimos anos. O que te pareceu aí essa conversa tão civilizada entre o Fux e o Gilmar Mendes hoje? Sabe, irmão, né? Irmão, depois que fica no canto do castigo, né? Eles obrigado a ficar abraçado, né? É tipo isso aí. Daqui a pouco vem os votos e vai queimar o pau nessa segunda turma. Vai ser divertidíssimo, porque nós temos um Fux que parece que acordou, né, de um sono profundo. E tomara que seja não só a respeito desse assunto ou desse julgamento. Eu acho que ele entendeu o que o STF no que o STF se transformou, e eu espero que isso seja consistente. E nós temos o Gilmar Mendes, que é uma pessoa que não tem muito controle emocional. Isso a gente já vê aí nos julgamentos, né? Então é meio desbocado, etc. Então vai ser um bate-boca. Eu tenho, inclusive, dito frequentemente que eu acho isso saudável. Sinceramente, a discussão, o debate no Brasil é um negócio muito blasé, né? Com a permissão aqui de usar esse termo antigo, mas eu sou velho, eu tenho lugar de fala. Então, é meio blasé o debate, né? Mesmo o André Mendonça, que se coloca nesse lugar de dissidência ali dentro do STF, é muito para cá, não sei o que, é uma coisa formal, um pouco com um toque de tentativa de erudição. E eu acho que não tem que ser assim, não. Eu acho que debate tem que ser quente, né? A gente não precisa gritar. Gritar é chato, eu odeio gente que grita. E acho que não precisa ser mal educado e nem pessoalizar. Mas dentro sem gritar e sem pessoalizar, o debate tem que ser quente.
tem que ser quente. Se duas pessoas pensam diferente, elas precisam se esquentar diante disso. Essa coisa muito polida, eu acho que esse é o termo, não é muito polida, eu acho cafona, uma cafonice uma corte que é polida diante de temas que haja dissidência. Eu acho que o Fux e o Gilmar vão nos dar, nesse sentido, belos espetáculos. O Gilmar não é muito polido, mas o Fux tem mais esse tom e talvez consiga trazer o Gilmar para um debate melhor, ou mais polido nesse sentido. Eu creio que a segunda turma vai ser a turma onde finalmente nós teremos um STF. Talvez haja ali a possibilidade de que os julgamentos voltem, enfim, estou sendo talvez otimista, mas voltem a ter alguma segurança jurídica, a ter alguma institucionalidade, a ter a Constituição como meta, porque a primeira turma é a turminha mesmo, né? Turma é um bom termo para eles, né? Ali são 3 ou mais que estão 4, né, que estão ali, vão se juntar a eles, o Messias, imagina só. Então, é uma turma que está totalmente descolada, desconectada do STF e da Constituição. Talvez na segunda turma a gente tenha debates melhores, eu espero que seja isso. Agora, Júlia, o que dizer das palavras do Gilmar Mendes, que escolheu falar justamente da Operação Lava Jato ao introduzir, né, o assunto das boas-vindas para o Fux? Ele dizendo que a Lava Jato foi a subversão do sistema acusatório do país por causa da proximidade de promotor e de juiz. Agora, será que o sistema acusatório ideal, imaginado pelo Gilmar Mendes, é o do Alexandre de Moraes, à frente dos inquéritos das fake news, das milícias digitais, dos atos democráticos, enfim, todos esses inquéritos? O sistema acusatório de Moraes é o novo padrão. Contra esse, ninguém se insurge, né? Teu áudio, Júlia, por gentileza. Pronto, desculpa. Ok. Quando ele decidiu falar da Lava Jato, nesse momento em que ele recepcionava o ministro Luiz Fux, ele teve intenções bastante claras. Primeiro que a gente precisa lembrar que hoje existe uma ação contra o ministro Sérgio Moro, que inclusive coloca em risco a possibilidade de ele até concorrer à eleição ano que vem, se ele for condenado no âmbito do processo de calúnia, não sei se foi calúnia ou difamação, mas quando o ministro Sérgio Moro fez uma piada numa festa junina, claramente num ambiente de piada, num tom de descontração mesmo, né? O que ele falou que foi o seguinte: não, se vocês não fizerem o que eu quero, então eu vou ser obrigada a pedir para o ministro Gilmar Mendes, eu vou ser obrigada a comprar uma sentença do ministro Gilmar Mendes. E aí isso foi filmado, o ministro Gilmar Mendes entrou com um processo contra ele e agora ele está respondendo a esse processo, correndo um risco real de ficar de fora da disputa eleitoral do ano que vem. E hoje a gente sabe que o Poder Judiciário toma muitas decisões que atendem a interesses de grupos políticos, né? A gente está vendo aí o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele que travou? O contato, mas já retomou, rapidamente piscou só. Sim. E agora o Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro está nessa situação, ele que é o primeiro colocado para ganhar o governo no estado do Paraná. Então ele quis pela entrelinha ali, falar sobre isso, dar um recado para o senador Sérgio Moro, assim, olha, estou atento, estou aqui, cuidado comigo, né? E também, claro, não perderia a oportunidade de colocar a Lava Jato como um erro da justiça brasileira, sinalizando que a Lava Jato foi superada, porque realmente é isso que estão fazendo no Supremo Tribunal Federal, a cada multa que é anulada, a cada condenação que é anulado, a cada renegociação de dívida que é feito, como se nada tivesse acontecido, como se fosse erro atrás de erro do judiciário.
Então, inclusive, o que estão fazendo com a Lava Jato é algo que já é observado no âmbito dos Estados Unidos e também de outros países que tiveram a repercussão da Operação Lava Jato, e todo mundo observa o desfacelamento que está sendo feito dessa operação, que marcou o combate à corrupção no Brasil, que marcou uma nova era da política brasileira, que convidou o brasileiro médio a participar da política e que, malgrado ela esteja sendo destruída a cada nova decisão, o povo sabe muito bem o que foi descoberto no âmbito da Lava Jato, quem participou do quê e a que custo tudo aquilo aconteceu. Então, é triste que o ministro Gilmar Mendes tenha, neste momento, falado sobre isso e falado num tom de condenação e não de reconhecimento da importância que essa operação teve para o combate à corrupção no Brasil. Luiz, olha só, mais um trecho, agora um trecho destacado por escrito, das boas-vindas do Gilmar Mendes para o Luiz Fux. Infelizmente, nesse período, a normalização do excepcional constituiu fenômeno particularmente insidioso. Medidas originalmente concebidas como extraordinárias, prisões de parlamentares, suspensões de mandatos, afastamentos de funções públicas, progressivamente rotinizaram-se, criando estado de exceção permanente não declarado. Olha, parece que está falando do estado de coisas atual sob a batuta, as ordens do Alexandre de Moraes, não parece, Kilter? Pois é, para bom entendedor, meia palavra basta, né, Tosi? A gente sabe que ele está claramente acenando, fazendo um discurso para inglês ver, porque a verdade é que o Alexandre de Moraes é o testa de ferro que protege o cérebro, que é o Gilmar Mendes. No fim do dia, quem mais tem articulação, quem mais tem influência, quem de fato manda no STF é o ministro Gilmar Mendes, que tem um grande trânsito com todos os ministros parlamentares, como ele mesmo fala, né? Não, recebo aqui todo tipo de político no gabinete, recebo pessoas de todos os lados da política, enfim. Até o próprio Bolsonaro já declarou, a gente recebeu com vazamentos das mensagens do WhatsApp dele, que ele falou para o filho, para o Eduardo Bolsonaro, que tinha uma conversa com o Gilmar Mendes e que não deveria bater nele, porque as conversas seriam atrapalhadas. Então, nitidamente, o Gilmar articula tudo com todos. E quando ele dá uma declaração dessa, é para inglês ver, é para dispersar, é para formalizar, até porque o papel aceita tudo, até um discurso furado desse, quando na verdade ele apoia e endossa o ministro Alexandre de Moraes, tudo que ele tem feito, já elogiou publicamente e apoia internamente no trâmite essas decisões monocráticas, esses inquéritos sem fim, prisões e perdas de mandato e tudo, como ele mesmo disse. Não por acaso, ele começou o seu discurso falando da Lava Jato. Eu imagino que ele deve sonhar, ele deve ter pesadelo com a Lava Jato, com o Moro e com o Deltan. Não à toa ele tem lá uns 3 quadros na parede do gabinete dele, Tosi, com as fotos do Moro e do Deltan, claro, em charges irônicas ali, né, fazendo pouco caso da operação da Lava Jato, eles num galinheiro e diferentes críticas, e o ministro Gilmar Mendes fala da Lava Jato o tempo todo. Mas isso é real? Isso é real? É real, saiu matéria no UOL em 2024, a foto, como é que é? A parede do Gilmar Mendes, alguma coisa assim. Aí tinha lá todos os quadros que ele tem no gabinete e 2 ou 3 desses quadros são charges, fazendo sátiras com o Gilmar Mendes, com o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Saiu na imprensa. Então, isso enquanto o Sérgio Moro claramente sendo julgado por esse caso que a Júlia já comentou, de uma piada contra o próprio Gilmar Mendes. Então, ele tem algo pessoal contra Deltan Dallagnol e contra Sérgio Moro. Não à toa, ele abriu seu discurso recebendo o ministro Fux, que é claramente muito mais afim, aceita muito melhor a Lava Jato, endossa muito mais a operação e as suas decisões do que o ministro Gilmar Mendes. Por todos esses motivos, eu protocolei um projeto de lei aqui em Curitiba que coloca Gilmar Mendes como persona não grata na nossa cidade e tira dele o título de cidadão honorário que foi concedido lá em 2002, 2004, quando ninguém sabia ainda toda essa face do ministro Gilmar Mendes. Depois ele veio a comparar a Lava Jato com o PCC, falou que Curitiba tem o germe do fascismo e diversas outras declarações que, no meu entendimento e com certeza na população de Curitiba, fazem ele ser um desmerecedor do título de cidadão honorário e com certeza uma pessoa não grata, está pronto para ser votado, para fazer frente a esse discurso dele no STF.
A gente já vai falar do tema de hoje, que é a recondução, a provável recondução de Paulo Gonet como Procurador-Geral da República. Mas antes tem ainda mais um assunto que eu quero ouvir o comentário de vocês. Hoje, segundo dia da COP30 em Belém do Pará. E apesar das centenas de milhões de reais investidos pelo governo petista, a tal COP está se destacando mais pelos fiascos de infraestrutura do que por temas ambientais. Veja essa notícia que resume a situação da conferência. Comida acaba na COP30 e visitantes almoçam sorvete. Comida nos quiosques com lanches e salgadinhos acabou rapidamente, mesmo com os preços exorbitantes que estão sendo cobrados e como referência, tendo como referência o dólar, né, dos visitantes. A COP, de certa forma, está sendo mesmo, parece, um cartão de visitas, Marcília, do governo Lula. Já gastou quase 800 milhões no evento, com verbas federais, sem contar 1 bilhão e 300 milhões investidos por Itaipu, ou seja, por cada brasileiro que paga a sua conta de luz, que paga a sua conta de energia, e mesmo assim falta água nas torneiras, falta hospedagem acessível, falta até comida no prato para os visitantes, Marcília. Essa COP está realmente ganhando as manchetes, mas não exatamente pelo motivo que desejariam, né? Pois é, estava eu aqui até tomando água em homenagem à falta d'água lá na FLOP, né? FLOP 30. Veja, essa COP 30, ela não é feita, a gente precisa entender, assim como esses processos do golpe não são feitos para serem jurídicos, são processos políticos e, portanto, começam do fim para o início, condena-se depois dá um jeito de justificar a condenação. Essa FLOP 30, ela não é feita para dar certo, ela não é feita para o resultado ser bom, não é feita para ter uma estrutura perfeita, ela é feita para dar errado. Por quê? Porque quando dá errado, aí eles vão, por exemplo, agora acabou comida, pode ter certeza que eles vão arranjar, sem licitação, um fornecedor que vai entregar a comida no dia seguinte. Você entendeu? Quando a segurança não deu certo, a segurança deixava para a última hora a segurança em regime de urgência, eles conseguem passar por cima dos processos licitatórios. Porque os processos licitatórios, eles têm essa exceção em geral, que é justamente a necessidade de urgência. Se tem urgência, a licitação não é necessária. Então eles deixam tudo errado para depois conseguir superfaturar em cima do erro. Eles deixam tudo torto para depois poder ser mais caro o endireitamento do torto. É disso que se trata. E não é hoje que isso está acontecendo. Foi assim na Copa do Mundo, foi assim nas Olimpíadas últimas que nós tivemos aqui no Brasil. São eventos que já são pensados para dar errado, para eles poderem consertar com um custo alto e tirar do nosso bolso mais dinheiro. Infelizmente é disso que se trata. Veja, qual é a chance de um evento desse dar certo? Qual é a chance de um evento desse dar certo? Não tem ninguém lá. A Janja faz um coquetel com luz de cabaré. Como é que vai esperar que apareça algum líder? Parece a Boate Azul, o ambiente que ela criou ali na FLOP 30. Como é que vai dar certo? Como é que espera que vá alguém num negócio desse? É uma brincadeira isso. É óbvio que não vai dar certo, né? Eles vão lá, esses contratos aí, por exemplo, de comida, que a gente está agora dizendo que acabou, as cláusulas do contrato de ilicitação, né, que eu acho que é o nome certo, o contrato de ilicitação, esses contratos tinham duas cláusulas. Uma é a qualidade da comida, que a gente já viu aí. Imagina, a comida nem chega... ela nem existe, imagina a qualidade. E outra cláusula era que dá maior retorno, ou seja, maior comissão para os organizadores. Então, um contrato que se baseia, uma escolha que se baseia em maior comissão, é óbvio que não tem como dar certo. Então é para dar errado. Repito, pode ter certeza que amanhã vai aparecer o fornecedor do amigo aí do meu pai, qualquer, e vai aparecer lá e chegar com a comida na hora. Então, assim, infelizmente, esse evento ele não tem uma utilidade de mérito. A utilidade desse evento é enriquecer a companheirada. Pois é, eles podiam aproveitar aquele iate que o Lula alugou lá, né, para botar alguns pescadores lá, quem sabe pegar alguns peixes da Amazônia para servir, socorrer o pessoal lá da cozinha, né? Como é que é o nome?
Ah, o Pacu, pois Não, é. vai estar Pacu. proibido. Agora peixe só se vier da JBS. Ah, é verdade. Os outros não vai poder, não. Peixe é um problema no país agora também, porque a tilápia virou persona não grata para o governo petista. Esse é um outro capítulo também, né? Persona não Ô, Todd, e você viu o desfile de animais ali que teve? Sim, Que eu li a maravilha. respeito, sim. Eu li a respeito. Ótimo, né? Tinha os animais típicos da região. Aí tem um urso polar no meio. Girafa. Girafa. Só faltou o burro, mas dizem que o burro estava fazendo discurso. Olha, Júlia, mas qual o problema, né, de almoçar sorvete, Júlia? O pessoal também está de má vontade com a organização da COP, né? É um grande evento. Se tiver que almoçar sorvete, está valendo o sacrifício, Júlia? Gente, tudo tá dando errado. É incrível. Tá tudo dando errado. Não tem banheiro, não tem água no banheiro, não tem água para beber, mas está desabando chuva no teto e inviabilizando o trabalho. Além disso, jornalistas estrangeiros já foram assaltados. Houve furto de drones e computadores que estavam na sala destinada a movimentos sociais. A Janja faz um coquetel para chefe de Estado, que não vai nenhum chefe de Estado, e o Lula propõe que os países deem dinheiro, coloquem dinheiro num fundo, que ele se comprometeu a colocar parte do nosso dinheiro nesse fundo. A colocar a depender. Oi. É quando você fala que temos esse problema aqui, viu? Vamos ver aqui. Tá o que sendo Eu não tô na COP. Você está em Belém, não? Tem que pedir para Elon Musk Não, tô em mandar uma Brasília. Starlink para ela. Brasília também é Enfim, difícil. tá dando tudo errado, né? Um vexame para nós. Eu tô com muita vergonha, né, de tudo que está sendo transmitido para fora, porque só a Itaipu, né, Tosi, você vai trazer esse tema, mas só a Itaipu colocou 1,3 bilhões de reais para a construção de infraestrutura para o evento, e o evento não dá conta de segurar a chuva. Então, gente, é absolutamente trágico o que a gente está comentando aqui, porque este evento bilionário está sendo realizado numa cidade que trata menos de 10% do esgoto produzido. É esse o ambiente da cidade de Belém. É esgoto a céu aberto, é lixo a céu aberto. É como se estivesse ainda no século XVIII. Não evoluiu a cidade de Belém para a maioria dos cidadãos que ali moram. Claro que você vai ter agora a área de elite, está todo mundo muito mal. E aí decidem fazer um evento, já sabendo que as maiores lideranças não estariam presentes. O governo americano não mandou nenhuma autoridade, nem de quinto escalão. O mesmo se deu com a Argentina. Fazem uma proposta, o rei da Suécia contestou. Fizeram uma proposta para que os países europeus paguem muito e muito mais, sendo que eles são menos emissores, pagando menos que a China, que é a maior emissora. Então, o viés ideológico comunista está presente ali também, na COP30. Então, é uma verdadeira vergonha. O iate que Lula ficou hospedado com a Janja gasta 150 litros de diesel por hora. Sigilo. Então, eu não consigo imaginar um cenário mais trágico do que esse. Assim, o sorvete é a boa notícia. Que bom que tinha sorvete. Eu adoraria ser obrigada a almoçar sorvete. Assim eu conseguiria fugir da minha dieta. Assim, porque todo o resto está absolutamente errado. Se é fazer um adendo aí. Oi? Assim, não, sou eu? Minha vez? A Síria parece que fez menção ali que ia comentar alguma coisa. Sim. Tem preferência. Sim. Não, eu ia fazer o seguinte adendo a isso que a Lucy está falando, que é o seguinte, um grande amigo, inclusive, está lá também na COP30, e jornalista, e ele disse o seguinte, duas coisas que me chamaram muita atenção. Uma delas que o ar-condicionado
não estava funcionando, etc. Aí botaram enfim, foram ver qual era a questão do ar, etc. E o ar-condicionado lá estava funcionando a diesel. Imagina só num lugar que está tratando do meio ambiente. E outra coisa, as comidas, né? Dentre as comidas que tinham ali à disposição, uma delas chamava-se Delícias Quilombolas. Delícias Quilombolas, Tosi. Você saberia me explicar o que seriam Delícias Quilombolas? Não tive ainda acesso a esse cardápio aí, nem algo parecido com isso, Kilter. Não, é interessante porque o cardápio dessa COP tá até mais caro do que as roupas da Janja, tudo que tá gastando lá no palácio, enfim. Tá interessante de ver. Eu vi um vídeo de um jornalista que foi participar do evento e aí foi almoçar tarde, rolou para almoçar, comprou um refrigerante e um salgadinho. Sabe quanto que ele pagou, Tosi? Refri, salgadinho, uns 8, 9 reais, o refri mais uns 5. Multiplica por 10, deu mais de 100 reais o almoço dele com um lanche e uma Coca-Cola, porque tudo estava em dólar. E o pior, não só bastasse todos esses fiascos que a Júlia e o Marcília já mencionaram, vale lembrar também que Belém é dominada pelo Comando Vermelho. Não à toa teve uma van de uma delegação estrangeira que foi queimada. Pegaram a van e tacaram fogo num evento internacional sobre clima, porque lá é dominado por facção criminosa de traficantes do Comando Vermelho que estava lá incendiando, colocando o pau para torar no Rio de Janeiro. Isso está acontecendo em Belém. Por esse motivo, Lula teve que decretar a GLO lá em Belém e se recusou a fazer isso no Rio de Janeiro, porque em Belém ele e a Janja estariam lá, óbvio, no seu barco, iate, sei lá o que é aquilo, que consome aí seus 140 litros de diesel por hora. Essa é a grande hipocrisia da COP. Tudo é movido a diesel, não tem hospedagem suficiente, eles vão lá e fazem o quê? Contratam 2 cruzeiros gigantes, com coisa de 5 mil leitos cada um deles, gastando toneladas de diesel por mês. Então, é um negócio completamente absurdo. Belém e o Brasil não estão preparados, jamais estiveram preparados para receber um evento dessa magnitude. Infelizmente, a gente só vai ficar sabendo de tudo que foi gasto ou tudo que foi roubado nessa COP30 daqui a alguns anos. Se a gente ficar sabendo, eu tenho certeza que essa COP30 é a Copa 2014 redesenhada, reimaginada 2.0, porque tá gastando dinheiro pra caramba e o nosso dinheiro, né? Marcília, você tem outro palpite para o que deveria ser um preço justo pelo refri e a coxinha? Eu tenho. Eu acho que devia, tá barato. Eu acho que a gente devia nem falar. Eu acho que a gente devia colocar sob sigilo o preço da comida na COP30. Né? Eu acho que o Lula perdeu aí a chance, não só de consumir quantos litros, não só de dizer quantos litros ele consumiu, aliás, o barco consumiu, como também, aqui me confundi, obviamente, peço desculpas, claramente não foi ele que consumiu, mas o barco, e também botar sob sigilo, né, essa comida toda, né? Inclusive colocar também sob sigilo que a comida acabou. Eu acho que todos deveriam ser obrigados ali a ficar mastigando o ar, né, e demonstrando satisfação, e a gente não tem acesso a essas informações que claramente depõem contra a soberania e a democracia brasileira. Acho que o Moraes, inclusive, devia dar 48 horas para cada um que está reclamando da comida se manifestar a respeito da sua insatisfação com tanta... Aliás, eu tenho sentido falta do Moraes. Acho que a única autoridade que eu sinto falta é o Moraes. Eu até fui ver, parece que um rei foi para essa... Eu vi na lista, tinha um rei. Eu até olhei para ver... até olhei e falei, nossa, mas o Moraes foi, então, mas não era o do Brasil. Imperador, Marcília. Rei é outros 500, né? O rei está numa outra escala, um pouco abaixo. Um pouco inferior, né? O Moraes ainda está acima, né? Mas o Marcília falou ali, quem sabe, de decretar o sigilo sobre o preço da coxinha. Faltou essa ideia antes, porque eles poderiam ter feito um Vale Energia, Vale Comida da Itaipu, né? Um Vale Energia, seria um trocadilho. A pessoa, já que é patrocinado pela Itaipu... Energia. Uma coxinha ou Bolsa Família misterioso? Você escolhe. Agora, veja só, né? A Itaipu,
construída décadas atrás, nos anos 80, demorou muito tempo para pagar uma dívida multibilionária que o Brasil tinha. Essa dívida terminou de ser paga em 2023. E aí a conta de energia dos brasileiros, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, abastecidos pela Itaipu, poderia já ter caído significativamente. Mas não, o governo mantém as contas elevadas para ter caixa e para gastar, né, como bem entender. E daí que saíram esses 1 bilhão e 300 milhões de reais somente para a COP30 investidos de Itaipu. E Itaipu, além de ser uma empresa que fornece energia, então se tornou também um grande caixa do governo para programas socioambientais. É o que mais se ouve em Itaipu, são os programas socioambientais, porque tem muito dinheiro em caixa, só que como será que os brasileiros reagem a isso, né? Você tem, de repente, uma conta que já foi paga, deveria diminuir o impacto disso nas suas despesas mensais, mas não, deixa quieto, segue a conta de luz lá em cima, porque o governo quer ter esse caixa fácil aí para se socorrer quando bem precisar, quando bem entender, né, Juliana? Alguém precisa pagar o Janja Palusa, né? A Janja, Sim, a Janja, a propósito, era funcionária de Itaipu, olha aí, ó. As coisas também têm Que coincidência. vínculos. A Itaipu, ela vive hoje um limbo, que é exatamente os recursos dela que são de propriedade do Brasil, mas não está claro que o Tribunal de Contas da União deve fiscalizar a aplicação desses recursos. Existe esse problema mesmo, essa zona cinzenta. Inclusive, há uma proposta de emenda à Constituição. Quem capitaneou a coleta de assinaturas para apresentar foi a deputada Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo. Eu acompanhei de perto essa luta dela. Ela conseguiu apresentar a PEC, mas não foi votada ainda nenhum dos turnos. Mas existe essa brecha, e é a partir dessa brecha que, por exemplo, o governo Lula conseguiu mandar dinheiro para a Universidade da América Latino-Americana, a UNILA. Só em julho de 2023, eles anunciaram um protocolo de intenções junto com a Itaipu Nacional no valor de 600 milhões de reais para a conclusão do primeiro campus da UNILA. Depois, em 24 e 25, foram atualizadas as estimativas dos 600, passou para 750 milhões, ou então 820 milhões em investimentos total. Então, olha, eu leio, me dá uma raiva de trazer isso aqui. Nossa, eu fico assim muito revoltada, porque aí a gente pensa nas imagens lá de Belém, das criancinhas que estão crescendo, normalizando uma situação de ter esgoto na rua, como se elas não fossem seres humanos dignos de terem o esgoto delas coletado. E aí esse governo pega o Brasil e coloca para construir uma universidade. Já mais de 720 milhões de reais. Olha, é uma coisa, assim, é impressionante. A gente não precisaria de ter nenhum tipo de inimigo. Ninguém faz mais mal ao Brasil do que esse partido, do que esse governo. É impressionante. Todas as decisões que eles tomam são no sentido contrário do que realmente nós precisamos. Não está tendo dinheiro nem para as universidades que existem. Os caras querem construir outra, sem ter que prestar contas, porque essa é a grande questão. Porque se fosse um recurso submetido ao Tribunal de Contas da União, teria que prestar contas. Mas como não está prevista essa submissão, eles não prestam. Inclusive, ninguém nem está discutindo esse assunto. A deputada conseguiu o número de assinaturas necessárias para apresentar, mas não foi para frente, porque não é prioridade. Nem da oposição brasileira. Gente, é uma coisa assim, é impressionante. Nós estamos andando para trás. A gente está aqui tentando transmitir de uma forma mais leve o que está acontecendo na COP30, mas é tudo muito revoltante. É tudo muito absurdo. Um evento que não tem pé nem cabeça. Mas eu faço questão de realizar, eu quero aparecer, eu quero ser o salvador da Amazônia. Então, que fosse realizado num lugar que já tivesse infraestrutura, utilizando a capacidade de receber as pessoas para focar ali no mérito.
da discussão. E viver esse vexame, mostrar esse vexame para o resto do mundo. Com que moral que o Brasil vai sair desse evento, meu Deus do céu? A única cartada que o Brasil ainda teria nas mãos, que é liderar a transição energética, caiu por terra nesse evento. Então, comentar isso, eu confesso para vocês que me deixa com muita raiva, porque é dinheiro que está saindo das nossas mãos, que está tirando a qualidade de vida do brasileiro e que está sendo jorrado para o lixo, e sabe-se lá mais para quem? Quem é que está ganhando esses contratos todos? Como disse o André, numa ilicitação, muito bem, adorei essa palavra, numa ilicitação que você coloca como parâmetro como é que é aquele, André, você falou, André? O ganho, né? Assim, a porcentagem, como é que você colocou? Eles têm a taxa de retorno, né? Que é a comissão. Então, são dois itens. São dois itens. A qualidade a gente viu aí como eles estão cumprindo, com delícias quilombolas e falta de comida. E a taxa de retorno, que é comissão. Agora sim, né, a energia elétrica, né, que a gente não tem como escapar. O brasileiro não tem como escapar, tirando algumas famílias de baixa renda que são contempladas, que daí também sobra para a classe média, mas tudo bem, esse é outro debate. Mas o fato que dá a impressão que o Haddad aí enxergou na conta de energia elétrica uma forma de governo ter muito dinheiro e dinheiro disponível, liquidez para gastar, porque as pessoas poderiam, a gente comentou aqui, poderiam estar pagando bem menos na energia elétrica. Milhões de brasileiros não estão pagando justamente para manter esse fluxo de dinheiro sem carimbo, sem controle, para o governo gastar como bem entender. Mas tem motivo, né, Tosi? Quando você pega aí todo o histórico do governo Lula nessa questão da energia, a gente tem um grande ator por trás, que é a JF, né, dos irmãos Batista. Por quê? Ano passado, o governo Lula autorizou o Brasil a comprar energia da Venezuela. Poucos meses depois, quem foi a única empresa autorizada para fazer essa operação? A Âmbar, empresa de energia, braço do grupo JF, que pertence aos irmãos Batista. Sim, os irmãos Batista, da delação premiada do Michel Temer, da Lava Jato, voltaram com tudo. Como se não bastasse, essa mesma empresa Âmbar comprou todas as usinas de energia da Eletrobras. Só que, vale lembrar, essas usinas estavam à venda desde 2023, já tinha alguns anos que estavam à venda e ninguém queria comprar porque tinha um risco, elas tinham uma dívida de mais ou menos uns 5 bilhões de reais. E aí o que o governo Lula faz? A Âmbar, empresa do grupo JF, vai lá, compra essas usinas e 3 dias depois o Lula baixa um decreto, que inclusive foi denunciado aqui pela Gazeta do Povo, privilegiando essa empresa Âmbar nessa compra, colocando essa dívida na conta de quem? Dos brasileiros. Autorizou a empresa do grupo JF a liquidar a dívida das usinas na conta de luz dos brasileiros pelos próximos 15 anos. E aí acabou o risco, acabou a dívida. Fica muito fácil a gente falar de luz, de energia, porque quem paga a conta é o brasileiro e quem embolsa esse dinheiro são os irmãos Batista. Então, aí o negócio fica muito fácil. A verdade é que tudo que o governo Lula faz tem um interesse por trás. Seja ele sigiloso, quando está sobre sigilo, ou seja ele declarado aos 4 ventos, como Lula costuma fazer no seu discurso. Essa questão da conta de luz não foge disso. É mais um esquema que a gente vê para privilegiar os amigos do rei e deixar o povo à mercê das contas altas. E não há como fugir, né? A pessoa não tem como simplesmente se recusar a pagar a conta de luz. O dinheiro vai caindo lá, por isso que eu disse que o Haddad deve se sentir satisfeito em ver que pelo menos por um duto, por um cano, não para de jorrar dinheiro para o governo aplicar onde bem entender. O problema é que a gente que paga essa conta. Mas olha, está marcada para esta quarta-feira a sabatina do Paulo Gonet, indicado por um segundo mandato na Procuradoria-Geral da República pelo presidente Lula. O nome de Gonet terá de ser aprovado primeiramente na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que tem 27 integrantes. Depois segue para o plenário, onde também precisará de maioria simples. Estamos diante de uma recondução ao cargo, ou seja, já é possível olhar em retrospectiva e julgar que bons ou maus serviços foram prestados pelo procurador. Eu queria saber, Marcília,
De forma genérica, assim, antes da gente revisar alguns dos principais momentos do Gonê nos últimos 2 anos, o PGR e o Paulo Gonê prestou bons ou maus serviços ao país até aqui nessa função máxima no Ministério Público? Bom, se você considerar, né, que o país, como o Moraes tem dito, né, que ele é o Estado, né, inclusive nesse processo do golpe, se você considerar que o Moraes é o país, ele prestou bons serviços ao país. Eu acho que é a única forma de entender que ele tenha prestado esses bons serviços, porque ele prestou serviço ao Moraes, né? O Gonê, até agora, embora o parecer, né, do Omar Aziz, que ele emitiu aí no último dia 5, tenha sido dito que o Gonê é uma pessoa muito apartidária. Ele usou 2 adjetivos para mencionar, para se referir ao Gonê, que eu guardei. Um deles é que o Gonê é muito apartidário. O outro é que o Gonê é muito técnico, né? Então, se a gente entender dessa maneira, parece que ele prestou. Mas a verdade é que, da mesma forma como a PGR se transformou num puxadinho do STF, o Gonê se tornou numa extensão do poder do Moraes. É disso que se trata. Quem não se lembra dele, da postura, da conduta do Gonê durante o processo, as audiências, né, do processo do golpe? Ele ficava feliz, né? Ele ficava satisfeito quando o Moraes, como se ele fosse o estagiário e o Moraes fosse o chefe, né? Ele ficava feliz quando recebia um olhar de aprovação para a pergunta que ele tinha feito do Moraes. Às vezes ele errava, o Gonê errava, né? Aí quem não se lembra daquela famosa frase, fiz uma agada, né? Eu aqui cortei para não ficar feio, mas ele disse, aí cortaram isso do processo, lembram-se disso? Pois bem, por quê? Porque ele tinha errado a pergunta, e assim é que foi, assim é que era a postura do Gonê, agindo como se estivesse ali amando, como se não tivesse autonomia. E é disso que se trata. A gente viu agora, por exemplo, nessa questão da mega operação no Rio de Janeiro, o Moraes foi se reunir com o Gonê e com o Mota. O que o Mota tem a ver com esse assunto? Aliás, o que o Moraes tem a ver com esse assunto? Mas o que o Mota e o Gonê? O que o Gonê tem a ver com isso? Mas, na verdade, se a gente entender que hoje o Mota e o Gonê são extensões do poder do Moraes, aí a gente entende que faz sentido ele se reunir com esses dois. Ele se reúne com eles porque eles são os longamanos, como a gente fala no direito, né? Que é a extensão da sua mão. É isso que hoje esses demais agentes são, ou esses servidores são, e essas instituições são puxadinhos do STF, extensões do poder do Moraes. Então é esse o serviço que ele prestou. E isso vai ser suficiente, provavelmente, para aprová-lo. A gente pode falar mais adiante sobre, inclusive, eu tenho aqui alguns números, né, estatísticas, mas eu posso antecipar que com certeza ele vai ser aprovado. Seria uma surpresa enorme. Por quê? Porque ele é o candidato do Moraes. E o Moraes manda, infelizmente, hoje no Congresso. Não só no Congresso, mas também no Congresso, que deveria ser um poder a resistir a esse mando. Júlia, na doutrina jurídica, aí, né, nos fundamentos jurídicos, o PGR deveria ser subordinado ao STF? Porque eu te pergunto, você lembra de algum momento em que o procurador-geral aí tenha discordado de posicionamento do Moraes em assuntos significativos? Parece que ele sempre vai na mesma cantilena, no mesmo caminho do Moraes, né? Não, em momento nenhum, né? Muito pelo contrário, uma peça acessória ali todo momento que foi necessário, né? Infelizmente, aquilo que a gente comentava no início do programa, né, sobre o sistema acusatório brasileiro, em que prevê exatamente essa divisão de tarefas, né? Por um lado, você tem os órgãos que competem fazer o processo de acusação, e aí você tem, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República, e totalmente separado de quem vai julgar o processo. Só que o que nós vimos o tempo inteiro, inclusive durante os os depoimentos dos réus do 8 de janeiro, era ali uma combinação, né? Gonê fazia uma pergunta, e aí, quando não era exatamente da maneira que o ministro Alexandre de Moraes queria, o ministro Alexandre de Moraes entrava, consertava, então ficou tudo ali casado o tempo inteiro. Gente, quanto a isso, eu acho que não tem ninguém que é capaz de discordar de que houve em algum momento algum tipo de independência entre essas duas instituições que, nesse caso, são representadas por esses homens, né? No caso, o ministro Alexandre de Moraes e o Paulo Gonê. Agora, eu
vou dar uma notícia muito ruim. A chance de ele ser rejeitado é zero. É zero. Isso aconteceu há muito tempo aqui no Brasil. Na realidade, quando houve a expectativa de rejeição de um nome, o candidato desistiu de se colocar nesse cargo, mas desde que a gente tem a Constituição Federal e que a gente tem esse processo de sabatina, que deveria ser um ambiente de escrutínio do candidato, em que perguntas transparentes fossem feitas para avaliar a rigidez das respostas, a coerência com a trajetória, né, no mandato, a gente sabe que é um jogo absolutamente combinado. Se por acaso o presidente Lula percebesse que ele não tem os votos suficientes ali na conta, ele deixaria de indicar, né, Paulo Gonet. Então, se indicou, é porque tem voto. E eu realmente tenho as minhas dúvidas sobre os votos contrários, né, porque ser um voto contrário dentro de uma votação aberta é a mesma coisa que você colocar um alvo nas suas costas. Então, realmente não é fácil. É por isso que existe o Instituto da Votação Secreta. Tem gente que não entende o porquê, o motivo é esse, o motivo é exatamente proteger os dissidentes de certos acordos e de certos conluios, para que esses dissidentes eles não sejam perseguidos. Então, o sigilo do voto dentro de uma democracia serve a esse propósito, porque ninguém pode ser ingênuo ao ponto de acreditar que quem votar contra a recondução não vai ser perseguido. Não dá para ser ingênuo. Então, a gente pode esperar votos, inclusive, da direita no sentido da recondução. Porque é realmente muita coisa que tem em jogo. Só aproveitando aí que você estava falando, Júlia, a votação vai ser aberta na CCJ e depois no plenário ela é secreta. Então, haveria uma esperança no plenário. E por que eu digo que haveria uma esperança? Veja só o que disse numa publicação nas redes sociais o desembargador aposentado Sebastião Coelho, aquele que fez um pronunciamento histórico no Supremo em 2022, dizendo que os ministros da corte haviam se tornado as pessoas mais odiadas do país. Pois bem, Sebastião Coelho destaca que a sabatina de Gonet é a oportunidade dos senadores mostrarem que, de fato, não continuarão coniventes com abusos judiciais. Então agora eu quero ver, senhores senadores, nós tivemos pela metade do ano, final do primeiro semestre, senadores comemorando, dizendo, olha, nós temos agora 35 assinaturas, temos 38, temos 41, que seria o número suficiente para apresentação de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Guardadas as proporções, o procurador Paulo Gonet está no mesmo patamar de Alexandre de Moraes. Volto a dizer, sem Paulo Gonet e suas denúncias, não existiriam os processos de Bolsonaro e todos os demais. Vocês entenderam? Então, senadores, nós vamos aguardar aqui se esses 41 que disseram que estariam a favor da abertura do impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, se agora os senhores vão ter um posicionamento para rejeitar na Comissão de Constituição e Justiça e também no plenário do Senado Federal essa indicação de Paulo Gonet. O desembargador Sebastião Coelho, que fez umas contas importantes, interessantes ali, né? Se o Senado já tinha votos para protocolar um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes e não o fez por causa da recusa de Alcolumbre, esses mesmos 41 votos poderiam ser colocados agora para vetar a recondução do Gonet, que é um lugar-tenente, digamos assim, de Moraes na prática. Sim. É uma lógica que até faria sentido, essa do Sebastião Coelho sobre os votos do Gonet. Infelizmente, na prática não acontece. Porque se você falar com esses mesmos senadores sobre a figura do Paulo Gonet, eles vão ter uma visão e uma opinião completamente diferente da atuação do ministro Alexandre de Moraes. Porque a opinião pública sobre o ministro Moraes já está muito mais prejudicada. Já teve sanção dos Estados Unidos, ele é criticado toda hora, em todo momento, não consegue sair na rua. O Paulo Gonet não.
ele não tem esse protagonismo todo, ele não é visto por muitos senadores como alguém que tem prejudicado a democracia, porque, querendo ou não, como PGR, ele oferece denúncias contra parlamentares de direita e de esquerda. Quem leva isso à tona de uma forma abusiva, como nós temos denunciado aqui, é o STF, principalmente na figura do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, existe sim uma subserviência do PGR Paulo Gonet à vontade do Alexandre de Moraes, isso é claríssimo, principalmente ali na delação do Mauro Cid, né? Quando ele vai atravessando o Gonet e falando, não, olha, essa você não vai responder, não vai falar, ele vai direcionando as perguntas do Gonet nos julgamentos do STF e fica muito claro, muito evidente que o Alexandre de Moraes é aquele que guia a PGR, jogando fora a independência que o Ministério Público Federal deveria ter, deveria exercer, assim como aconteceu na Lava Jato. A Lava Jato só foi possível porque foi defendida a independência do Ministério Público, o que não está acontecendo agora. Paulo Gonet tem sido subserviente, aliado do ministro Alexandre de Moraes. Vale lembrar que foi esse Paulo Gonet que ofereceu a denúncia contra Jair Bolsonaro por golpe de Estado, por ser a mente por trás, orquestradora do golpe de Estado, quando a gente sabe que não é verdade, que sequer houve um golpe. Vale lembrar também que essa mesma PGR ofereceu denúncia contra os presos políticos do 8 de janeiro. Senhoras idosas, pais e mães de família, pessoas que nem estavam em Brasília, mas foram denunciadas por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação, golpe armado e tudo que mais ali foi listado. A PGR faz parte disso, ofereceu essa denúncia. Portanto, é óbvio que os senadores deveriam recusar essa indicação e fazer essa sabatina valer. Mas na prática, Tosi, é muito diferente essa questão do Alexandre de Moraes para o Paulo Gonet, porque a gente sabe que quando você vai perguntar para os senadores, pega o telefone, passa ali e liga para um, liga para outro, principalmente os do Centrão. Centrão e centro-direita, eles não vão querer ter esse desgaste com a PGR, não vão querer se indispor com o Gonet, principalmente com o governo Lula, que indicou agora o Gonet para ser reconduzido, simplesmente por conta dessas questões políticas do 8 de janeiro, do Bolsonaro, mais vistas à direita. Então, infelizmente, esses votos que a gente já teria para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, acredito que não se realizariam para recusar a indicação do Paulo Gonet, por serem pessoas diferentes, pelos senadores terem avaliações diferentes. Mas, com certeza, deveriam ter uma postura mais crítica, uma análise mais aprofundada e recusar essa indicação, porque o Ministério Público precisa ter a sua independência e fazer valer o seu papel constitucional. Pois é, o que o desembargador Sebastião Coelho afirmou um pouco antes desse trecho que a gente usou é de que não haveria Alexandre de Moraes com esse protagonismo se não houvesse um Gonet subalterno e agindo, contribuindo para que Alexandre de Moraes pudesse fazer todas essas perseguições. Pois é, agora, apesar da movimentação da oposição, as estimativas em Brasília dão conta de que Paulo Gonet vai ser aprovado na sabatina do Senado, num placar mais apertado, mas ainda sendo suficiente para ser reconduzido. Agora, Marcília, mesmo que seja esse o desfecho, não é? Ele ser reconduzido, por que a sabatina pode ser um momento importante de lavar um pouco de roupa suja aí perante o país, Marcília? Opa, agora sim. Eu acho que é isso, Tosi. Eu vou aqui também, inclusive, pegar de empréstimo um levantamento que eu até no meu canal no YouTube, eu fiz um vídeo baseando nesse levantamento do jornal Poder 360 e que eles fizeram um levantamento interessante e que é o seguinte: se você olhar para 2023, quando o Gonet foi pela primeira vez alçado ao cargo e passou por essa sabatina, na CCJ ele teve ali 4 votos desfavoráveis. 4 votos. Dos 14 que são necessários, porque são 27 os membros. Então, enfim, passou fácil. Depois, no plenário, lá em 23, ele teve 11 votos desfavoráveis, dos 41 que eram necessários, porque é 50% mais um para reprovar. Então, passou muito longe. Agora, a expectativa, segundo esse levantamento, eu cito de onde veio para não parecer que eu estou inventando isso também. E essa expectativa é de que ele tenha, na CCJ, 10 votos desfavoráveis, ou seja, não serão votos suficientes também,
e depois no plenário os votos serão, ou a expectativa é que os votos sejam no máximo 25. E dos 41 necessários. Ou seja, ele cresceria na sua rejeição de 4 para 10 na CCJ, dos 14 necessários, desfavoráveis, e no plenário ele cresceria de 11 para 25 dos 41 desfavoráveis. Ou seja, há uma insurgência, uma resistência do Senado em relação à aprovação do nome, mas não uma rejeição necessária para ou votos necessários para que o nome dele seja reprovado. E veja, essa expectativa ou essa existência desse levantamento já mostra uma bizarrice, que é o fato de que os senadores estão declarando ou estão conversando ou abrindo a respeito dos seus votos antes da sabatina. Ou seja, em primeiro lugar, o que a gente deve ler desse levantamento que eu menciono? Primeiro, a sabatina não serve para nada porque os senadores já estão convictos. Segundo, aumentou a reprovação do nome do Gonê de 23 para cá. Terceiro, isso não é suficiente para o seu nome ser reprovado. Quarto, se não é suficiente para o seu nome ser reprovado, então me parece evidente que nós temos um Senado que não será nunca capaz de impeachment o ministro. Porque um Senado que não consegue impeachment um procurador apoiado pelo Moraes, imagina se será capaz de impeachment o Moraes. Óbvio que não. Então é aquele negócio da fase, né? Se você não consegue vencer o primeiro adversário, imagina o chefão, né? Chegou no fim da fase, não vai passar. Óbvio que é que nem videogame, não vai passar. Se não consegue vencer o Gonê, imagina se consegue impeachment o ministro. Né? E quinto, aí a questão que você levanta. Acho que essa sabatina vai servir muito mais para a oposição tentar desgastar a imagem do do Gonê publicamente, do que qualquer outra coisa. E aí eu só fico com o temor de que esse desgaste tem intenções eleitoreiras, de demonstrar, olha só, olha o que eu fiz, olha o corte aqui, olha a pergunta que eu fiz, em vez de ter uma função prática, que é o Senado usar o instrumento potente que tem nas mãos, que é a sabatina, para demonstrar força diante de um poder que não tem mais nenhuma contenção, que é o STF e o Moraes. Pois é, Júlia. Agora, a ficha de serviços prestados pelo Gonê para o Moraes e maus serviços prestados ao país, ela é grande, né? Começando pelo 8 de janeiro, o Gonê foi ele que fez a narrativa, que montou a narrativa, que depois embasou tudo o que Moraes construiu, né, para condenar os acusados. É preciso que ele seja exposto, né? É preciso que essas incoerências dele sejam expostas lá, como a gente falou, lavar um pouco de roupa suja. Tem que ser feito isso na sabatina, porque há muitos pontos em que o Gonê realmente torceu e distorceu as coisas. Muitos. Na realidade, tudo que foi feito dependeu exatamente do que ele colocou, né, no relatório dele. Quem construiu a história, na realidade, foi ele, né? E aí é uma discussão que eu acho que vale a pena, como sociedade, a gente travar, porque eu não tenho dúvida de que esse processo do 8 de janeiro vai ser anulado. Em algum momento, acredito que se a gente tiver uma virada de jogo o ano que vem e a direita for eleita, a gente tem ambiente para que a anulação aconteça, porque a anistia é aquilo que está sendo pedido e tem que ser pedido porque é o que dá para se fazer agora, né? Mas o instrumento adequado para reparar todos os erros não é a anistia, porque essas pessoas não são culpadas. A anistia é para você perdoar alguém de algum erro. Essas pessoas não fizeram aquilo que elas foram acusadas e depois condenadas. Então, a gente está falando de um processo que precisa ser anulado porque ele está eivado de vícios que ensejam a nulidade dele, a começar o vício do foro. Porque ninguém ali deveria ser julgado originalmente no Supremo Tribunal Federal. E depois tem várias outras questões, como a ausência de duplo grau de jurisdição, como o cerceamento do direito de defesa, como a individualização de conduta, o juiz natural, que tem a ver com essa questão de foro. Então, a gente tem vários problemas que permearam esse processo e a Procuradoria-Geral da República participou de tudo isso, referendou tudo isso. Então, será
que quando da nulidade de tudo que aconteceu e, consequentemente, do ressarcimento, que essas pessoas vão receber um ressarcimento, uma indenização pelo que elas passaram. E quem vai pagar isso é o Estado brasileiro, portanto, nós. Acho que a gente precisa começar a discutir sobre a responsabilidade direta desse tipo de autoridade que passa por cima da lei brasileira de uma forma descarada e escancarada, porque quem tem que se responsabilizar do ponto de vista financeiro por essas indenizações são essas pessoas. Eu acho errado distribuir essa conta para toda a sociedade brasileira. Isso está errado. Então, eu acho que está na hora, na mesma linha daquilo que já está sendo discutido lá nos Estados Unidos, proposto principalmente pelo Musk, no sentido de que o juiz ele precisa se responsabilizar pelos atos de reincidência daquele que ele decidiu colocar na rua. Está na hora de ter esse tipo de discussão aqui no Brasil também, porque está muito fácil, gente. Aqui as autoridades erram, e aí eu não estou falando só do ponto de vista jurídico, não, estou falando do ponto de vista de gestão. O ex-presidente dos Correios simplesmente saiu. Ele deixou um prejuízo bilionário, ele recebeu uma empresa superavitária, ele entregou uma empresa deficiente, que não tem conserto, e ele simplesmente pediu para sair. Não dá para ser assim. Então, esse tipo de momento que nós estamos vivendo, para além da tragédia humana que ele representa, para além do retrocesso que tivemos, porque passamos 3 anos discutindo algo que não aconteceu em detrimento de uma discussão de projeto de país, nós ainda temos essa dimensão que precisa ser avaliada. Quem não exerce o seu papel com responsabilidade deve responder por isso. A gente não pode simplesmente deixar as pessoas errarem da forma como a gente está vendo acontecer e elas saírem incólumes de tudo isso. E a conta fica para outros pagarem, né? Bem colocado pela Júlia Lucia. Agora, uma boa pergunta na sabatina do Gonete seria: olha, procurador, por que o senhor enxerga a organização criminosa em quem entoa o hino nacional em forma de protesto, mas não vê crime em pessoas que incendeiam ministérios ou invadem terras? Existem 2 leis no Brasil, por acaso? Uma para conservadores e outra para os militantes de esquerda, Kilton? Essa a gente podia fazer uma roda. O que vocês perguntariam ao Paulo Gonet? Eu perguntaria por que a minha denúncia contra o Gilmar Mendes, no caso do seu instituto, o IDP, e a CBF, aquele escândalo todo de corrupção que saiu à tona, por que a minha denúncia foi arquivada? Eu não sei até hoje. Denunciei a PGR, o escândalo da IDP e da CBF, eles simplesmente pegaram e arquivaram. E não deram justificativa. Não, tá arquivado aqui, não vai rolar não vamos investigar. Mas, é claro, quando se tem uma Bíblia na mão, uma bandeira, aí é terrorismo, aí é golpe de Estado, aí não vale nada. Eu espero, sinceramente, que os senadores façam um bom trabalho na sabatina dessa quarta-feira. A gente tem lá o senador Eduardo Girão, por exemplo, do nosso partido, Partido Novo, que é o senador guerreiro, bravo da direita, que tem colocado um enfrentamento sério ao STF, ao ministro Alexandre de Moraes, aos abusos do Supremo, e ao Paulo Gonet, já declarou que vai votar não e que é um dever de todo senador que preza pela democracia, pela liberdade, também votar não a essa recondução do cargo do PGR Paulo Gonet. A verdade é essa: os escândalos de corrupção que ora foram investigados na Lava Jato agora ficam de escanteio. Para a PGR vale mais investigar pessoas de direita, parlamentares de direita, denunciar esses mesmos ao Supremo Tribunal Federal, Daniel Silveira, Carlos Zambelli, Jair Bolsonaro, Nicolas Ferreira, entre tantos outros que foram denunciados pela PGR ao STF e agora estão lá, podendo ser julgados, condenados, seja por quaisquer motivos, estão lá nessa mira do Supremo, dos abusos do STF, silenciando, fazendo censura prévia ou posterior que seja às falas e manifestações, e já não se vale mais aquela liberdade de expressão ou a imunidade parlamentar dos nossos deputados
e senadores. Espero que, de fato, nossos senadores sejam corajosos de fazer as perguntas que precisam serem feitas, não só para desgastar o governo Lula, porque também é necessário, Marcília, quando você tem uma guerra perdida, às vezes o que dá para fazer é aquele golzinho do Oscar, sabe? Quando já está 7-0 e você faz um golzinho ali para inglês ver. No fim, essas perguntas que geram corte, que geram constrangimento, que evidenciam a hipocrisia, é tudo que a gente tem. A gente vai conseguir fazer uma sabatina que vire votos, talvez na próxima eleição, porque a gente sabe que essa já está vencida. Então, o bom confronto, o confronto inteligente, o questionamento bem feito, as perguntas que evidenciam, escancaram perseguição e a hipocrisia, pode ser que vale mais a pena para o registro histórico, para estar ali nas atas do Senado Federal, registrado as respostas do Paulo Gonet em favor da perseguição, dos abusos do Supremo Tribunal Federal e, claro, desses deputados de direita que têm sofrido muito nas mãos desse PGR. Espero que pelo menos isso a gente tenha nessa sabatina, Tosi. Pois olha, o presidente da Câmara, Hugo Mota, fez agora há pouco uma coletiva de imprensa ao lado do deputado federal Guilherme Derrit para defender um novo projeto que endurece as penas para as organizações criminosas. E os dois estavam até um pouco irritados, talvez pelo discurso do governo de tentar desqualificar a iniciativa do Congresso. A entrevista foi uma tentativa de tentar aparar as arestas em relação às críticas do governo petista, que tem acusado o parlamento de tentar criar uma nova lei de blindagem, esvaziando também os poderes da Polícia Federal. Veja o que disse o presidente da Câmara há pouco, Hugo Mota. Dizer que nós não vamos permitir que nenhuma discussão aqui na casa coloque em risco a soberania do nosso país, esse é o primeiro ponto, que é um ponto muito caro para nós, e o segundo ponto é o papel da Polícia Federal. Desde o dia de ontem foram levantadas uma série de narrativas não verdadeiras que havia o interesse dessa casa de tirar o poder da Polícia Federal. Nunca existiu isso. Eu conversei com o diretor-geral da Polícia Federal ontem à noite, hoje pela manhã, almocei com o ministro da Justiça e reforcei isso também às lideranças do governo aqui na casa, que o papel da Polícia Federal para nós é inegociável no combate ao crime organizado. Então, para que as mudanças que atestem o papel dessa casa e o nosso compromisso com esse combate, eu quero que o relator possa fazer esse anúncio e a nossa expectativa é até o dia de amanhã construirmos o diálogo com as lideranças da casa e votarmos o projeto, quem sabe, no dia de amanhã no plenário da Câmara dos Deputados. Portanto, a determinação da Câmara de seguir com o projeto e votar amanhã. Bom, vamos ouvir também um trecho em que o deputado Guilherme Derrit explica um pouco dos pontos que ele levou em consideração. Qual que foi o grande celeuma, a grande discussão? Como a Lei Antiterrorismo de 2016 é de competência exclusiva da Justiça Federal, ou seja, da Polícia Federal realizar a investigação, eu tive que colocar nesses novos tipos penais praticados por membros de organizações criminosas que já acontecem, infelizmente, diariamente em todos os estados, uma ressalva, que mantinha-se a competência da Justiça Estadual, das polícias estaduais e dos membros e dos Ministérios Públicos estaduais na figura dos GAECos. Ou seja, explosão de caixa eletrônico, quando acontece hoje em qualquer canto do país, é a Polícia Estadual que faz a investigação. Eu só fiz essa ressalva. E aí abriu a brecha para a criação dessa narrativa equivocada, dizendo que eu estaria desconfigurando ou enfraquecendo o trabalho da Polícia Federal. Isso não é verdade. Mas para que fique claro, e para que também a gente tenha campo político, não só para aprovar aqui na Câmara dos Deputados, mas que essa pauta caminhe no Senado Federal, seja aprovada e não seja passível de nenhuma contestação constitucional no Poder Judiciário, qual foi a grande saída e a grande estratégia usada? Se o problema está no conflito de competência da Polícia Federal e, eventualmente, numa discussão da soberania nacional, a gente está discutindo, não estamos discutindo o que mais interessa. O que mais interessa para quem está lá, sofrendo as mazelas da atuação do crime organizado, é o domínio do território, é a falta de poder que hoje o Estado e a nossa legislação tem de punir adequadamente, em especial, membros de organizações criminosas e líderes de organizações criminosas. Por isso, nós vamos manter um texto duro, isso eu não abro mão, desse marco legal do combate ao crime organizado. Enquanto a lei de terrorismo continua do jeito que está, com uma previsão de 12 a 30 anos de prisão, no marco legal do combate ao crime organizado, as penas vão de 20 a 40 anos de prisão para membros de organizações criminosas. A gente não só cria, como estava prevista a sugestão do governo federal, um banco nacional
de membros de organizações criminosas, como a gente dá um prazo para que isso esteja pronto, os 6 meses, 180 dias, e também determina que os estados criem. Além de dos estados criarem os bancos estaduais de membros de organizações criminosas, que eles tenham interoperabilidade pelo sistema de inteligência das forças policiais. O que isso significa? Livre comunicação do sistema de inteligência das polícias, é a integração do serviço de inteligência das polícias no combate ao crime organizado, porque o PCC, o Comando Vermelho e outras organizações criminosas não atuam única e exclusivamente em um estado, estão em vários estados da federação. Bem, parece que aí o Hugo Motta e o Guilherme Derrite estão respondendo a um ataque de ciúmes, uma crise de ciúmes que teve o governo Lula, não, Marcília, porque o Lindenberg Farias, ele declarou textualmente que o Derrite tinha furtado o projeto do governo e teria contaminado politicamente esse projeto. E aí surgiu essa história de que iriam esvaziar o poder da Polícia Federal e que isso não podia seguir assim. Vê-se nitidamente aí que eles estavam respondendo a alguém que teve uma crise de ciúmes porque não vai ser o pai dessa criança, que é a lei de endurecimento do combate às facções. Agora inicia-se uma discussão a respeito disso, né, que é muito de vaidade, muito de negociação. Isso daí faz parte de qualquer projeto de lei. Desculpa, é assim, eu tô começando uma gripe brava. É assim que se negocia, é assim que é o trâmite mesmo, né? Esse projeto antifacção, né, ele se iniciou com alguns problemas importantes, né? Por exemplo, tinha ali nesse projeto vindo do governo faccionado primário. A pessoa era faccionado primário, né? Como se ele fosse um réu primário. Ele só por essa vez ele se envolveu com uma facção. Ele estava ali e de repente aconteceu. É ridículo, né? Pensar que possa alguém ser faccionado primário. É óbvio que se a pessoa está na facção, ela já é um reincidente no crime. Então, coisas assim que precisavam ser acertadas, outras, essa questão de equiparação com um grupo terrorista, que a gente sabe que não vai acontecer, ou muito dificilmente acontece, e aí entram esses debates sobre a autonomia da Polícia Federal, e a Polícia Federal também agora emitiu hoje uma nota dizendo o que é absurdo, porque a Polícia Federal tem que cumprir lei e não discutir lei. Então, a gente tem todo um tumulto em cima disso, Tosi, que tem a ver com vaidade, mas tem a ver também com a negociação. Eu acho que eu não tenho nada contra a negociação feita durante o trâmite de um PL ou relatórios, etc. O que eu acho que isso a gente deve tirar o ruído deve sair da mesa apenas quando são impertinentes as pessoas que estão debatendo sobre o assunto. Então é isso, Polícia Federal não tem que falar desse assunto, né? O governo Lula tem que defender o ponto de vista dele. O governo Lula está morrendo de medo de que haja uma equiparação de facções a grupos terroristas, né? A gente sabe que se houver uma equiparação nesses projetos a grupos terroristas, isso significa que pode haver um combate transnacional, ou seja, os Estados Unidos podem combater organizações criminosas e amanhã o governo talvez tenha receio de ser o combatido, né? Então o Lula deve ter medo de ser o Maduro número 2, em algum momento isso pode acontecer. Então tem muitos interesses envolvidos nisso e acredito eu que faz parte desse debate, esses confrontos. Acho que o Derrite, ele é uma pessoa técnica, capaz de levar isso adiante. Acho que o Hugo Motta, ele está, obviamente, ali fazendo o trabalho dele, que é defender os interesses do governo Lula, né? E o Lula tem essa postura em relação a isso. Mas eu acho que esse projeto vai adiante e vai ter muita coisa ainda para ser discutida. Tomara que nós consigamos fazer alguma lei que não seja inútil. Pois é, Júlia, independentemente de quem vai levar os créditos pelo que vier aí de modernização ou endurecimento dessa lei, o problema é ter um monte de lei com penalidades até duras, mas se ela não vinga, não é aplicada na prática, tudo como dantes no reino de Abrantes.
Sim, é por isso que uma das propostas é exatamente dificultar a progressão da pena. A progressão de pena é uma das acepções diferentes do direito penal brasileiro. Nós somos um dos poucos países do mundo que tem essa concepção de permitir que o apenado ele vá evoluindo, então ele sai de um regime mais gravoso para um menos gravoso à medida que ele se aproxima a pena ela tem que ser cumprida na sua integralidade, né? Senão não faz sentido você colocar a possibilidade de dosimetria ali para o magistrado fazer a escolha de acordo com o fato em si, o crime e a maneira como ele foi cometido. Mas existe essa previsão dentro dessa nova proposta apresentada pelo deputado Derrite. Agora, é importante que a gente mencione aqui que o momento que nós vivemos, essa discussão, ela traz uma questão cultural. O PT, ele não aceita que os grupos narcoterroristas brasileiros sejam considerados terroristas. Porque para o PT, terrorista é aquele que tem uma motivação ideológica para agir. Só que terrorista é aquele que age através de estratégias que impõem terror, independente da motivação. Então, a motivação de uma pessoa não deveria ser colocada como algo a ser analisado quando da aplicação de uma lei. Utilizou estratégias de terror, terrorista deve ser tratado como terrorista. Então, nós temos uma questão cultural a ser enfrentada. Eu não estou entendendo, de verdade, tá? Eu falo isso como uma ex-deputada. Eu não estou entendendo o porquê da pressa do Derrite. Eu acho que ele está errando. Humildemente eu falo isso. Acho que ele não precisa ter pressa de aprovar isso. Esse debate precisa passar por um amadurecimento. Não foi pautado hoje, mas já estão querendo pautar amanhã. Algo que a sociedade nem se apropriou direito. Então, aqui no Brasil é assim, aconteceu uma situação, vamos aprovar uma lei, O que é isso? Não vai resolver nada. Que a gente está falando de uma pandemia, de algo que se espalhou pelo Brasil, que tem estratégias super refinadas, e realmente aumentar a pena não vai adiantar nada. Aí caiu na armadilha de querer colocar a Polícia Federal no meio. Desnecessária essa discussão. A competência da PF já está na Constituição. Tem coisas que eu não entendo. Parece que a pessoa coloca de propósito para ser motivo, para briga, para discussão, para tirar o foco. Só pode, porque é um erro muito básico que foi cometido nesse caso. Então, defendo a ideia de que haja um amadurecimento e que a dimensão cultural não seja abandonada nesse momento. Malgrado seja essa a intenção do governo, e a intenção do governo é exatamente desviar o foco, porque o que querem é proteger as possíveis conexões que possa haver de quem pratica esses atos de narcoterrorismo com vinculações políticas. Este é o grande ponto. Então, para mim, se não atacar esse ponto, essa discussão ela é inócua. Realmente concordo com uma sigla aqui. Parece que está sendo utilizada apenas por uma questão político-eleitoral. Estamos na véspera do ano eleitoral. Então, acho que está errado. É uma oportunidade que está sendo desperdiçada com essa pressa toda. Kilter, você é jovem, ainda há de ver nesse país as leis serem cumpridas quase na sua integralidade. Temos tempo para isso. Você tem mais tempo para isso. Eu vou chegar lá, vou propor fim da progressão de regime, fim da audiência de custódia. Vai ser bonito de ver, a gente ver isso acontecer. Mas agora, essa questão do Derrite tá relatando esse PL, é importante a gente ressaltar. Se o governo Lula está chiando, é porque está no caminho certo. A gente tem, vale lembrar que participou aqui de um programa já com a gente, o secretário de Segurança Pública de Minas Gerais. Ele falou o seguinte, olha, o governo chamou todos os secretários de segurança, todos os governadores para uma reunião sobre a PEC da segurança, chegou lá e não tinha texto da PEC.
deixaram a gente a ver navios, falando, olha, não, o governo não deixou ainda falar o texto da PEC, mas veja bem, é muito importante vocês aprovarem, estarem conosco nessa. Meus amigos, o governo Lula está se lixando para os governadores e para a segurança, as polícias militares a nível estadual. E aí quando vem um Cláudio Castro e faz uma operação dura contra o crime organizado, como foi essa última agora do Rio de Janeiro, eles vêm criticar. Fala, não, veja bem, tem que ser feita a operação na Faria Lima, como foi feita a da Polícia Federal. E vale lembrar que a operação da Faria Lima foi em grande parte organizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, GAECO e Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sim, teve participação da Polícia Federal? Teve, mas quem foi maior interessado em combater o crime do PCC na Faria Lima foram as instituições estaduais. Quanto mais nós fizermos essa descentralização da segurança pública, do combate ao crime organizado, melhor é para o Brasil. Se o governo federal se recusa a combater as facções, os traficantes, chama eles de vítimas dos usuários, deixe que os governadores o façam. Pelo menos os governadores que querem fazer. E aí se o Derrite colocar isso lá, dando um pouco mais de autonomia ao Ministério Público e à Justiça Estadual, que o faça, porque é bom a gente manter isso lá dentro. Quanto mais duro for o combate ao crime organizado, melhor, seja isso a nível estadual e a nível federal. Vale lembrar que a gente teve Flávio Dino declarando, enquanto era ministro de Segurança, que a Polícia Federal estava a serviço de Lula. Essa Polícia Federal que a gente vê agora se manifestando publicamente num tweet contra um projeto de lei. Ora, o que a Polícia Federal tem que dizer sobre o projeto de lei? Eles têm participação no processo legislativo? Não tem, é uma instituição que serve ao Executivo, tem que estar lá, cumprindo seu papel. Quem faz as leis, quem discute as leis é o Congresso, é o Legislativo e eles estão fazendo o papel deles. Então, Derrite está de parabéns. Infelizmente, para o governo Lula, Hugo Mota olhou para o lado e não viu nenhuma especialista em segurança pública de cabelo laranja e óculos de ponta-cabeça para ser relator desse PL. Ele olhou para o lado e viu o secretário de Segurança Pública de São Paulo, um ex-policial ali que combate o crime com veemência e com força, escolheu ele para ser o relator desse projeto. Está de parabéns, Hugo Mota, pela escolha. A gente precisa de pessoas que de fato entendem sobre o combate ao crime organizado, entendem de segurança pública para serem legisladores nessas pautas. Não dá para o governo federal chegar, o governo Lula falar, não, tem que ser assim porque eu estou falando e acabou. Quando a gente vê índices de segurança, índices de criminalidade disparando nos governos do PT, inclusive a polícia que mais mata é a da Bahia. Vai ser esse o critério? Então deixa lá o pessoal da Bahia. Não é assim que funciona. A gente precisa de verdadeiros especialistas. Tá de parabéns, Derrite. Bom, quero agradecer Marcília, Júlia Luci, Guilherme Kilter pela participação e hoje a gente vai encerrar o programa sem encerrar. E eu explico. É que nesta semana se comemora o aniversário de 36 anos da queda do Muro de Berlim. Para marcar essa data, a Última Análise traz em primeira mão um vídeo especial produzido pelo ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira, que é um entusiasta da liberdade econômica. Acompanhe o vídeo curto que relembra o fracasso do comunismo e como tudo desabou em poucas horas na antiga Alemanha dividida. Quem não se lembra do passado é condenado a repeti-lo. Os eleitores com menos de 35 anos ou eram muito pequenos ou ainda não tinham nascido quando o Muro de Berlim veio abaixo em 1989. Isso mostra que eles não têm memória do comunismo e o que isso significava em termos de pobreza, violência e repressão. O nome do muro era Muro de Proteção Antifascista. Mas o mais importante é que ele foi um símbolo de que é impossível não haver mentira no comunismo. Entre 1961 e 1989, Berlim foi cercada por um muro de 4 metros de altura por 155 quilômetros de comprimento. Durante todo esse tempo, nenhuma menção ao muro apareceu na mídia ou na literatura ou em qualquer outro país comunista. Mentira é um estado natural do comunismo. Antes do muro, até 1961, cerca de 3,5 milhões de pessoas deixaram a Alemanha Oriental, ou cerca de 20% da população. Durante o período do muro, cerca de 5 mil pessoas conseguiram escapar da Alemanha Oriental. Hoje, a conclusão é que a vida sob a Alemanha Oriental, sob o domínio comunista atrás do muro, deveria ser aprendida em todas as escolas brasileiras. Era a presença real da brutalidade quanto ao símbolo mais arrepiante da época
de escravização em massa. A parede era a parte física e concreta da cortina de ferro figurativa. Ele era guardado por 186 torres de observação tripuladas por soldados que carregavam metralhadoras. O muro era uma monstruosidade. A alegria que recebeu a queda do muro, não apenas no local, mas em todo o mundo, permanece quase indescritível. A ironia é que o episódio aconteceu por um erro da burocracia. Numa entrevista coletiva à noite de 9 de novembro de 1989, um porta-voz do governo comunista da Alemanha Oriental cometeu um erro que alterou a história. O porta-voz foi autorizado a dizer que as restrições de viagem aos cidadãos da Alemanha Oriental seriam suspensas no dia seguinte, 10 de novembro. Em vez disso, ele disse que as restrições foram levantadas imediatamente. Em minutos, centenas de milhares de berlinenses orientais correram para os postos de controle do Muro de Berlim. Desde a construção do muro, em 1961, os guardas da fronteira haviam matado mais de 750 pessoas que tentavam escapar da Alemanha Oriental. Naquela noite, os guardas da fronteira ouviram as mesmas notícias do que os outros. Sua licença para matar havia sido retirada. Eles ficaram de lado. Os cidadãos, há muito presos no Muro de Berlim Oriental, correram para Berlim Ocidental naquela noite, no que se tornou uma das maiores e melhores festas de rua da história do mundo. Logo, os berlinenses, a leste e a oeste, começaram a atacar o odiado muro, a esmagá-lo e a destruí-lo. Isso aqui que você está vendo é ainda um resquício do Muro de Berlim. Esse evento impressionante desencadeou uma reação em cadeia por toda a Europa Oriental, acelerando um processo que tinha começado uma década antes. Usando uma pequena licença poética, pode-se afirmar que o que levou 10 anos na Polônia, levou 10 meses na Hungria, 10 semanas na Alemanha Oriental, 10 dias na Tchecoslováquia e 10 horas na Romênia. Uma revolução pacífica de magnitude sem precedentes se espalhou pelo continente ao longo de 1989 e um terremoto político, moral e espiritual que mudou o curso da história. O resto da União Soviética tombaria 2 anos depois nos tremores secundários dessa queda do Muro de Berlim. Quase 400 milhões de pessoas foram libertadas e apenas um tiro foi disparado. O desejo inerente do homem à liberdade e os princípios básicos da economia acabaram por reivindicar a vitória em uma guerra fria de 45 anos. É preciso contar aos nossos jovens esse legado conquistado com a queda do Muro de Berlim, pois caso contrário, não somos dignos do sacrifício de 169 milhões de vidas inocentes tiradas por esse totalitarismo. Para encerrar essa história, deixo um grafite encontrado no Muro de Berlim. Não se esqueçam da tirania deste muro, nem do amor à liberdade que o fez cair.